eu creio que o Senhor vai falar com vocês, assim como Ele falou comigo, em nome de Jesus. Então, antes da gente começar, você vai olhar para quem está do seu lado e vai falar assim, ó, não conversa comigo. Se você conversar, a Paola vai falar seu nome. Estamos entendidos? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 10. Coríntios 10, 4 e 5. Vai falar assim, ó. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ou, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruir os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glória a Deus. Então, gente, remanescente é um povo fiel, é um povo guardado, é um povo separado, que não se curva diante daquilo que o mundo oferece para nós. Remanescente é aquele que, mesmo diante das tentações, diante daquilo que o mundo te oferece, ele não se curva, ele permanece fiel. Todos são remanescentes? Amém. Não, é uma pergunta. Todo mundo é remanescente? Sim. Não. Porque é um povo separado por Deus. Infelizmente, nem todo mundo quer ser separado por Deus, nem todo mundo quer não se corromper com aquilo que o mundo oferece. Mas aqui tem somente remanescentes, amém? Amém? Amém. Agora eu quero que vocês imaginem aí. A Ramira fez isso aqui, gente. Ela falou que é uma trincheira de exército. Eu tive que pesquisar o que era uma trincheira de exército. E aí, a gente vai imaginar agora. Imagina se você acorda e a sua casa está no meio do campo de batalha. Aí tem tiro, porrada e bomba para todo lado. Você escuta tiro de metralhadoras, aquele povo gritando, bomba explodindo para todo lado. O que vocês vão fazer? Vocês vão se levantar, vai para o trabalho normalmente, vai lavar o carro, vai para a escola? Vai ou não? Não. Vocês me ajudam. A primeira coisa que a gente iria fazer é o quê? Procurar se proteger e buscar uma forma de poder lutar para ficar vivo, sim ou não? É verdade. Sim ou não? Sim. E aí eu quero que vocês entendam que é como a nossa vida espiritual. O mundo espiritual, ele trava guerras contra nós. Todos os dias o inimigo, ele se levanta tentando fazer o quê? Trazer pensamentos contrários, mentira, tentações. Só que o problema é quando a gente finge que a guerra espiritual não existe. E o inimigo, ele não precisa que a gente pare de uma vez. Ele não precisa que a gente pare. Ele só precisa entreter a gente, deixar a gente distraído para a gente esquecer que existe uma guerra espiritual acontecendo. É somente isso que ele precisa. E é uma luta o quê? A guerra é uma luta contra a nossa fé, contra a nossa casa, contra a nossa fé, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra a nossa confiança em Deus e a nossa comunhão com Deus. Então a gente precisa o quê? Ficar atento para que a gente não durma espiritualmente. Olha para o seu lado e fala assim: você está dormindo espiritualmente? A gente não pode dormir espiritualmente. Os remanescentes, eles entendem, presta atenção aqui, quem é que é o remanescente de Deus? Amém. Então você entende que você precisa vigiar, ficar atento o tempo inteiro, buscar ter comunhão com Deus para que o Senhor te mostre o que está acontecendo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ó, se vocês não responderem, eu vou ficar perguntando sim ou não toda hora. Paulo fala assim que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades.
Então a nossa luta, ela não é com armas de verdade. A nossa luta, ela é com armas espirituais. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Mas isso é história para outra pregação. Abre comigo sua Bíblia lá em Jeremias 35. Você entende que a gente está numa guerra, sim ou não? Sim. E que você precisa estar atento? Sim. Amém. Gente, o nosso tema da pregação desse ano, o primeiro culto estava combinado em novembro, o último seria reset, o primeiro seria start. E nós ficou todo mundo muito alvoroçado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí um dia eu estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo assim, não é start, é remanescência. E eu falei, como é que eu vou chegar para os meninos agora com todo animado para falar, não é start, é remanescência. E aí eu fui e falei para ele, o Senhor foi testificando. E durante todo esse tempo que eu venho lendo, estudando, se eu falar para vocês que ontem à noite eu ainda estava chorando e falando, Deus, eu tenho uma história, mas o que eu vou falar? Já tem 2 meses e não saiu nada. E quando eu estava chorando e gritando, falando com Deus isso, o Senhor falou comigo assim, é por isso que os remanescentes permanecem até o fim. Eu poderia ter chamado outra pessoa para estar pregando aqui hoje, porque eu tinha história, mas não tinha pregação. Mas a gente entende que os remanescentes, eles mesmo cansados, desesperados, afobados, eles permanecem porque quem sustenta é o Senhor. Amém? Então vamos ler aí. Fala assim, ó. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Janasias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, seus irmãos e todos os filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei no templo do Senhor, à sala dos filhos de Arão, filho de Gidicarias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maseias, filho de Salum, porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinhos e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem a possuirão. Mas vocês sempre habitarão em tendas, assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Tenham obedecido a tudo que ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinho, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos, venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permaneceremos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, será que vocês não vão aprender a lição e obedecer a minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem de seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e contudo não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês, os seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu. Mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus Israel, trarei sobre Judá e sobre
prometi, porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei, mas não responderam. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que teu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me siga. Então, o que estava acontecendo aqui, gente? Naquela época, o povo, na época de Jeremias, o povo estava vivendo a vida da forma que eles queriam. Eles adoravam outros deuses, principalmente Baal. Eles não obedeciam, o Senhor mandava o profeta e o povo não obedecia. Mas a Bíblia vai falar dos recabitas, que eram um grupo diferente. E aí, quem eram os recabitas? Os recabitas, eles eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe, que por isso ficou conhecido como os recabitas. Tá? E quem era Jonadab? A Bíblia não fala muito de Jonadab, mas Segunda Reis vai falar que ele andava com o rei Jeú, eliminando a idolatria do povo. Então isso mostra que Jonadab, ele tinha um coração temente a Deus. E por isso, como Jonadab andou com o rei Jeú e via a idolatria de Israel, então ele sabia o que ele pensou: se eu falar com eles, não vão beber vinho, não vão ter casas fixas, não vão ter plantação, eles não vão se juntar com a comunidade, né? Porque aí eles sempre vão estar saindo fora e eles não vão se corromper. E assim foi. Então eles passaram a ser nômades. Então eles armavam as suas tendas, depois eles iam para outra cidade e assim era. E é tanto que ele vai dizer que quando os babilônios invadiram, o que eles fizeram? Desmontaram a tenda e foi para onde? Foi para Judá. Não é isso? E a Bíblia vai falar o quê? Jonadab nessa época ele não estava vivo, mas a ordem dele continuava de pé. Agora vamos aqui. Deus falou para Jeremias que era para levar os recabitas para o templo. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque lá tinha muitos líderes, autoridades, sacerdotes. Então, ele oferecendo vinho na frente deles seria um exemplo para os outros. Só que naquela época era comum beber vinho, né? Vocês sabem disso, né? Naquela época era comum beber vinho. Então, era isso que chamou a atenção sobre os recabitas. Porque eles podiam beber, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas eles não beberam. Eles escolheram obedecer a ordem de Jonadab. E aí Deus fala assim, fala com Jeremias: vai, busca o povo, busca os recabitas, traz eles, leva para o templo, oferece vinho. E aí quando ele oferece vinho, o que eles falam? A gente não bebe vinho. Por quê? Porque o nosso antepassado Jonadab ordenou isso. Era uma coisa normal, mas eles não faziam. Quantas coisas normais a gente vê no mundo hoje e a gente pode escolher não fazer e a gente faz assim mesmo? Quantos lugares a gente poderia não ir, mas a gente escolhe ir assim mesmo? Quantas conversinhas seria normal a gente entrar, mas a gente não deveria entrar e a gente entra assim mesmo? Hoje, se o Senhor te colocasse na frente de alguém para te usar de exemplo, daria ruim ou daria bom para você? Eu vou usar um exemplo vou usar até meu marido como exemplo. Vou usar o exemplo que o pastor sempre usa, o trânsito. Vocês que são motoristas, e que ainda vão tirar da carteira e você, todo mundo motorista aqui, em nome de Jesus, amém? A gente poderia andar no trânsito tranquilamente, uma pessoa fazer uma cagada lá e a gente ir embora, dar uma buzinada e ir embora. Mas a gente às vezes não escolhe não fazer isso. Só que o Senhor pode usar a gente como exemplo, para bom ou para ruim. E um dia, estava nós indo no conselho de pastores, bem tranquilamente, passou um cara do lado, um carro do lado. E ele andando dentro da casinha, o homem queria entrar e o cara
porque nós somos obedientes a Deus. E o remanescente é isso, ele escolhe obedecer mesmo quando ninguém está obedecendo, fazer diferente quando ninguém está fazendo. Amém? Todo lugar parece ser seguro para ceder. Os recabitas, eles estavam aonde? Dentro de onde? Dentro de onde? Do templo, gente. Onde que eles estavam? Dentro do templo. Jeremias levou eles para dentro do templo e ofereceu o vinho. Eles poderiam ter falado assim: a gente está dentro do templo, é um profeta, está oferecendo vinho, então a gente pode ceder aqui. Mas eles escolheram não ceder. Às vezes a gente está sozinho. Vocês chegam em casa, não tem ninguém em casa, ninguém vai ver o que vocês estão mexendo no telefone. Aquele site lá, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Aquela conversinha lá, está escuro, ninguém vai ver. Está seguro. Aquele relacionamento lá, mas a gente tem sentimento. Mas é só uma vez. Mas ninguém vai saber. E aí hoje usa de a manipulação emocional e aí a pessoa vai e cede. Por quê? Porque ninguém está vendo, é um lugar seguro, ninguém vai saber. Só que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. Então, independente de onde a gente esteja, no escuro que a gente esteja, o que nós estamos mexendo no telefone, o que nós estamos fazendo, pode ninguém estar vendo, mas o Senhor está vendo. E os recabitas, eles escolheram não ceder, mesmo sabendo que poderia ser um lugar seguro. Amém? Amém. Quantos aqui se sentem cansados espiritualmente? Não precisa levantar a mão, não. E às vezes, sabe o que acontece, gente? Parece que é normal. O cansaço veio, eu só estou desanimada. Aí antes orava, já não oro mais. Lia mais a Bíblia, agora não lê mais. Orava antes de dormir, agora pega o telefone, fica no telefone até dormir. E muitas das vezes a gente chega para o outro e fala assim: estou tão cansado, estou tão desanimado, estou com vontade de desistir. Mas muitas das vezes a gente não fez nada para poder se levantar, para poder dizer para o outro: Senhor, para poder dizer para Deus: Senhor, coloca alguém na minha vida para me ajudar, para orar comigo, para me ajudar a levantar. O cansaço espiritual, ele não é normal. Começa emocionalmente e a gente vai desanimando, daqui a pouco a gente já não congrega mais, a gente já não ora mais, a gente já não quer estar junto com o povo da igreja mais, já não quer nem estar no crente mais. E não é normal, não trate o cansaço espiritual como normal. Porque muitas vezes a gente vai querer desistir. Aí vem a ansiedade, vem a comparação, as redes sociais. Eu falo muito quando a gente está na conexão, eu falo: gente, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está se comparando com a mentira do outro. Tem muita gente que está rindo nos seus stories e está chorando quando está sozinho. Aí fica aquela comparação, porque eu sou gordinha, ela já está magrinha, porque eu ainda não tenho isso, aquela já tem aquilo. Mas melhor do que ter qualquer coisa, nós temos a presença do Senhor. É Ele que supre todas as coisas. A Bíblia vai dizer o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Ainda que hoje, materialmente, você não tenha nada, continue buscando a presença do Senhor, porque na hora que chegar, você nem vai perceber que você está tão ocupado com a presença de Deus que você nem viu chegando. E o Senhor vai cuidando o tempo inteiro. Desanimar não é uma opção nossa. Parar não é uma opção nossa. Repete comigo: parar não é uma opção. Parar não é uma opção. Lá em 1 Reis 19, vai falar a história de Elias, que é um grande exemplo de remanescente. Ele viveu numa época que quase todo mundo tinha afastado de Deus, ninguém queria saber mais de nada, estava adorando Baal, queria saber mais nada
Ele levantou com a ousadia que Deus deu para ele. Qual que foi a última vez que você usou a sua ousadia para falar de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que alguém sentou do seu lado e teve a oportunidade de falar de Jesus e você não falou? O ID é para todos nós. Não é para mim, não é para o Bob, não é para o Ministério de Louvor só. Não, o ID é para todos nós. É uma convocação do Senhor. E assim como Elias, ele se levantou com autoridade e com ousadia para confrontar Acabe e Jezabel, a gente precisa se levantar também para falar do amor de Jesus. Aí Elias foi e arrumou uma confusão lá com os profetas de Baal. Falou com ele, vamos fazer assim. A gente faz um altar. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí começa lá, profetas de Baal lá que faz o altar deles e canta e dança e se coloca e nada do fogo vem. Elias vem e faz o quê? Caçoa deles. E nada do fogo vem. Então Elias, ele passou para vez dele, ele montou o altar dele, lá ataca a árvore e tudo, e ele ora, uma simples oração, e Deus responde com fogo. E aí o que acontece? Os profetas de Baal são presos, são mortos, acaba quando foi Jezabel, Jezabel fica louco, manda um mensageiro ir atrás de Elias, com uma ameaça. Elias foge com medo, vai para o deserto, encontra uma árvore, senta lá, pede a morte. E aí o que acontece? Ele dorme debaixo da árvore. Às vezes tudo a gente precisa dormir. Ele dorme. E aí vem o anjo do Senhor e toca em Elias e ele fala com ele assim: levanta, come, bebe. E aí Elias, quando ele olha, tem pão na brasa, tem água para ele come, bebe. E aí ele deita novamente. Então o anjo do Senhor, ele vem, toca ele de novo e fala com ele: come e bebe, porque a viagem é longa. Elias come, bebe, e a Bíblia vai falar que ele ficou fortalecido por causa da comida. E aí ele segue a viagem dele, caminha 40 dias e 40 noites. Então ele entra dentro de uma caverna. Quando Elias entra dentro da caverna, ele... Não vou passar. Quando Elias me cansou, viu? Quando Elias entra dentro da caverna, o Senhor vai até ele. E aí Deus fala para ele assim: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias fala para ele assim: Senhor, eu fui zeloso com o Senhor. Os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, eles quebraram teus altares, eles mataram os profetas e agora só restou eu. E eles estão me procurando para matar também. E aí Deus fala com ele assim: levanta e sai para fora. E aí quando ele sai para fora, a Bíblia vai falar que não, ele mandou ele sair para fora. E aí a Bíblia vai dizer que veio um vento forte e Deus estava nele. Estava? Ele não estava nele, gente. Que é isso? Deus não estava no vento. E a Bíblia vai dizer que veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. E a Bíblia vai falar que veio fogo e Deus estava no fogo? Não. Sim ou não? Não. Deus não estava no fogo. Então de repente veio o quê? Um sussurro suave. E Elias, quando ele ouve isso, ele pega a sua capa para cobrir o rosto dele e aí ele sai para fora. E quando ele sai para fora, Deus falou para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias fala para ele assim: Senhor, eu fui zeloso com o Senhor. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram seus altares, mataram os seus profetas e agora só sobrou eu e eles estão querendo me matar também. Quando Deus pergunta para Elias o que ele está fazendo aqui, Deus sabia o que ele estava fazendo lá, mas Deus queria que Elias olhasse para dentro dele mesmo. E ele queria falar assim para ele: Elias, olha como está o seu emocional e o seu espiritual, olha como você está, olha onde você chegou. Porque Elias, ele fez tantas coisas
Elias estava acostumado com fogo no Carmelo, com milagres, com manifestações grandes. Mas Deus queria mostrar para ele que ele também estava no silêncio. Se vocês esperar sempre a emoção forte para adorar a Deus, vocês nunca vão reconhecer a voz de Deus no silêncio. Nem tudo é tremedeira, nem tudo é pula-pula, nem tudo o seu coração acelera. Às vezes Deus só quer que você ouve o sussurro da voz dele. Qual que é a agitação que está dentro de você aí que a voz do Senhor não consegue ser reconhecida? Quantas vezes você já chorou no quarto, já desesperou e falou: Deus, eu não estou sentindo nada, eu não estou conseguindo orar, eu não estou... E quantas vezes se calou para ouvir o sussurro do Espírito Santo? Porque se Ele está dentro de nós, Ele vai falar conosco o tempo inteiro. Ele vai usar pessoas, Ele vai fazer milagres, mas Ele só quer que você ouça o sussurro dele. Ele só quer que você entenda por que você chegou até aqui. Ele perguntou para Elias: o que você está fazendo aqui? E hoje Ele pergunta para você: o que você está fazendo nesse lugar? Nesse lugar de frieza, nesse lugar de afastamento, nesse lugar de pecado secreto. O que você está fazendo nesse lugar ainda? Deus queria mostrar para Elias que não tinha acabado ali. Ele tinha um propósito para ele. E Ele tem um propósito para você também. O seu cansaço não anula aquilo que Deus tem para você. O seu cansaço não vai fazer com que Deus desista de você. Mas o que você está fazendo nesse lugar ainda? Por que ainda não saiu dessa caverna? Por que ainda não se levantou? Por que ainda não confessou para o Senhor o pecado escondido? Por que ainda não cortou a amizade que te afasta da presença de Deus? Porque às vezes a gente dá muito mais valor àquilo que as pessoas falam e fazem do que aquilo que Deus quer de nós, do que aquilo que Ele fala com nós. Era esse o questionamento. Eu imagino o coração de Deus quando Ele fala para o povo: poxa, é um homem que está falou com os recabitas: não bebam vinho. Era um homem. Eu estou falando com vocês: eu, Deus, te criei, te formei, sei de tudo de você desde a fundação do mundo. Eu te desenhei, eu criei todas as coisas, eu cuido de você, eu governo tudo, e vocês não conseguem me obedecer? Uma comunidade que consegue obedecer a um homem e o meu povo não consegue me obedecer? Porque se alguém chegar para vocês hoje e falar assim: ó, eu acho que isso é muito extremo da igreja, não deveria ser assim. Aí você vai para casa e pensa: realmente, não deveria ser assim. É muito fanatismo. Aí a Bíblia vem e fala que não matarás. Mas eu não matei ninguém, mas eu matei alguém com as palavras. A Bíblia vai falar que da nossa boca, a nossa língua tem poder de vida e de morte. A gente pode não tocar em alguém para matar, mas a gente pode matar alguém espiritualmente. E aí o Senhor fala assim: ame o teu próximo. Mas o próximo não colabora. Nós também somos o próximo que não colabora. A gente não colabora com Jesus, mas independente disso, Ele sabia e Ele morreu na cruz para nos salvar. Independente de qualquer coisa, Ele não olhou aquilo que você fez ou aquilo que você iria fazer. Ele escolheu te salvar. A gente vive em muito excesso de barulho, é muita informação, é muita rede social. Tenta ficar uma semana sem mexer em nada, respondendo aquilo que é essencial no WhatsApp, para você ver como
melhorar. Porque ter a presença de Deus, buscar a presença de Deus, não é a gente estar aqui. É mais do que isso, é secreto com Deus, é intimidade com Deus. É por isso que a gente não ouve a voz dele. Porque quando ele escolhe um momento, quando ele cria uma oportunidade para falar, a gente acha um riso mais interessante do que estar sentado junto com ele. A gente precisa ter a prioridade. Se nós queremos ser remanescentes, não desistir, estar firme até o fim, a gente precisa escolher a coisa certa. Não ouvir a voz do homem, mas ouvir a voz de Deus. Ficar na expectativa do milagre, mas também de ouvir o sussurro dele. Coloca sobre os seus pés, por favor. Deus, ele queria mudar a visão de Elias. Igual ele, nessa noite, ele quer mudar a sua visão também. Quando Deus, se o lobo quiser subir, pode subir, por favor. Quando Deus falou com ele, para ele sair da caverna, que ele ouviu um sussurro, Deus queria mostrar para ele que ele ainda tem um propósito, e você também ainda tem um propósito. É tanto que quando ele saiu, Deus falou assim com ele, ó, depois que ele falou tudo, Deus falou para ele assim: vai, volta de onde você veio. Vai lá e unge Israel como rei da Síria, unge o rei Jeú como rei de Israel, e unge Eliseu para ser o seu sucessor como profeta. No entanto, Deus fala assim com ele: eu fiz sobrar 7.000 que não se curvaram diante de Baal, e nem a sua boca os beijaram. Elias, ele não estava sozinho, ele pensava que estava sozinho, mas Deus tinha separado os remanescentes dele. Amém. Glória a Deus. Nem sempre você vai estar sozinho, não. Eu sempre ouço que ministério é solitário, mas uma coisa eu sei, a presença de Deus não falta. Amém. Elias estava sozinho numa caverna, andou 40 dias e 40 noites, ficou sozinho, mas a presença de Deus foi lá e encontrou ele. Amém. E Deus sabia do cansaço dele, porque ele falou: vai, unge o seu sucessor. Deus, ele sabe do seu cansaço, ele não te julga por causa disso. Mas ele quer que você saiba que você tem propósito e ele te sustenta. Então, assim como ele falou para Elias: vai e volte de onde você veio, nessa noite você vai e vai voltar de onde você veio. Senhor, onde foi que eu caí? Me mostra. Me faz lembrar onde foi que eu caí. Porque eu vou voltar e eu vou consertar. Eu creio que eu tenho um propósito. O Senhor quer me usar, o Senhor quer fazer, o Senhor quer me levantar, quer me reanimar de novo. Então vai e volta de onde você veio nessa noite. Não fique estagnado. Você é um remanescente de Deus. Em algum lugar tem alguém achando que está solitário também. Mas você é um dos 7.000 que Deus fez sobrar. Ele não desistiu de você, ele não desistiu. Você também não vai desistir de você e daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você vai voltar de onde veio. E aquele site lá que você entrava, você não vai entrar mais. Aquilo que você achava que era um lugar seguro para ceder, você não vai ceder mais. O Senhor, ele vai falar com você no barulho, vai, mas ele vai se mover também no silêncio. Ele vai curar suas feridas, ele vai te restaurar.
Você é um remanescente de Deus. Você é separado por Ele. Você não vai se curvar diante de nenhuma idolatria, porque às vezes a gente acha que idolatria é imagem. Não. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no seu coração. Muitas vezes até a nossa aparência rouba o lugar de Deus no nosso coração. A gente se endeusa demais, quer ficar bonito demais, gasta tempo demais.
que vamos ver o nosso Senhor Jesus vir nas nuvens e nós vamos morar com Ele em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, gente. Queridos, não deixa essa palavra, o inimigo roubar essa semente. Mas todos os dias se pergunte aonde você está e por que você está lá. Viu? O Senhor, Ele tem um propósito para todos nós. E a vontade dEle é que nenhum de nós nos perca. Então permaneça firme, permaneça fiel, porque o Senhor, Ele vai sustentar vocês todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Gente, eu queria agradecer o pessoal do Louvor. Eles são lá do Ministério Unidos para as Nações, lá no Céu Azul. É bênção, né, gente? Bênção. São bênção demais. Bem, qualquer dia nós vamos marcar um para ficar umas 4 horas. Eles o Alisson falou assim: deixa o Isaac tocar, porque olha como é que o meu dedo fica. Muito obrigada, viu, por vocês terem vindo, pela disponibilidade de vocês. Em breve nós vamos estar lá, vamos carregar todo mundo lá com de jovens lá também, viu? Nós somos lá com metade da turma, depois nós vamos levar a turma toda. E a gente queria deixar uma lembrancinha para vocês, Isaac e Alisson. Conversinha aleatória. Nós queríamos deixar uma lembrancinha para vocês, como forma de agradecimento. É simples, mas é de coração, viu? Vamos aplaudir Jesus pela vida dele, gente. Em nome de Jesus. Aqui eu falei com uma missão no luau, que a gente ia fazer um luau. Que a gente ia fazer um luau e chamar ele, né? Ele falou que ele não vai onde tem mato, não, gente. Tem que ser cerâmico e porcelanato, porque tem mato. Porcelanato é brincadeira, viu, gente? Senão vocês acham que eu sou soberbo. É só por causa do mato. Eu tenho medo de mato, isso aí. Mora pra eles, tá bom? Em nome de Jesus. Quantas horas aí? 5 minutos, irmão. Gente, estenda a mão para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entregamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a vida de cada um deles. De cada um, Pai. Não exclusivamente só deles, mas sim da família de cada um deles, Pai. Que toda sorte de bênção, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, possa alcançar a vida deles onde eles forem. Ó Pai, se Satanás e sua legião se levantar, Pai, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porque o que está sobre eles é muito maior do que o que está no inferno. Pai, em nome do Senhor Jesus, proteja, livre de todo mal. O velho pastor me falou que se até um cachorro bravo que viesse contra ele, vai cair por terra. Amém? Pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus, guarda do Alisson, do recruta novo aqui, daquele outro soldado ali, em nome do Senhor Jesus, do André, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, Pai, que a gente possa, Deus, em nome do Senhor Jesus, todos os dias permanecer nessa busca, nessa alegria, nessa felicidade, por louvar o Teu nome, por te ser agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, sem o Senhor nós não somos nada. Nós não somos nada. O Senhor vai permanecer sendo Deus. Então cabe a cada um de nós, todos os dias, a Deus, consagrar nossas vidas ao Senhor. E desde já, Pai, eu te peço que o Senhor guarda, livre de todo mal, e que os anjos do Senhor acampam ao redor da casa de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, ao redor do Céu Azul, ao redor das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Oi, gente.